Devido ao coronavírus, o mundo testemunhou um isolamento como nunca antes. Mas por quanto tempo esse isolamento pode ser prolongado? Embora o consenso social e político apoie o bloqueio para evitar a disseminação do coronavírus, em alguns casos foi superado pela decepção pública que levou a protestos nos Estados Unidos e em outros países devido a uma necessidade urgente de reabrir as economias. Mesmo que o bloqueio fosse suspenso, as pessoas ainda precisariam cumprir as medidas de distanciamento até que uma vacina fosse desenvolvida. Mas, infelizmente, isso é improvável por mais 6 a 12 meses. Nesse período, imagine se começarmos a usar o transporte público lotado, ir a um shopping movimentado, jantar em nossos restaurantes favoritos, participar de eventos e ir ao cinema, onde teremos que sentar um ao lado do outro. Isso não nos colocaria em risco de contrair o vírus? Isso significa que, se os países começarem a diminuir as restrições impostas ao bloqueio, haveria uma segunda onda dessa pandemia? Bem, a história se repetiria. Em 1918, houve 3 ondas da pandemia de influenza. A segunda onda matou mais de 50 milhões de pessoas e foi muito mais devastadora que a primeira. As pandemias de gripe também tiveram vários surtos, incluindo a gripe H1N1, que começou em abril de 2009 e teve o segundo surto no outono do mesmo ano. Muitos países fizeram planos para começar a relaxar as restrições ao coronavírus. No entanto, os Centros de Controle de Doenças acreditam que há um risco em afrouxar as restrições muito cedo, já que outro surto do vírus pode acontecer no próximo inverno. E a parte mais assustadora é que a segunda onda pode ser ainda mais perigosa que a primeira, porque aconteceria durante a temporada de gripe. Em muitos países, a gripe é comum durante o inverno, outono e estações chuvosas, pois geralmente é úmido e frio. É a época do ano em que os hospitais geralmente estão mais ocupados e são preparados para lidar com o aumento sazonal. No entanto, se a segunda onda de coronavírus surgir, isso pode atrapalhar e sobrecarregar os sistemas de saúde. A gripe é comum em grupos de alto risco que foram atingidos com força pela Covid-19. Isso inclui pessoas acima de 65 anos e pessoas com problemas respiratórios pré-existentes. A gripe e a Covid-19 afetam o sistema respiratório e causam febre, mas pouco se sabe sobre como as duas doenças podem ser diferenciadas. Em alguns casos, as pessoas estão gripadas, mas podem acreditar que têm Covid-19 e acabam utilizando um grande número de testes sem necessidade. A China supostamente controlou o surto na província de Hubei, depois de ter relatado transmissões e novos casos quase zero nas últimas semanas. Eles foram os primeiros a suspender as restrições impostas, enquanto o resto do mundo estava observando se eles poderiam evitar um segundo surto. No entanto, eles relataram recentemente um aumento de casos de Covid-19 na cidade de Harbin, localizada no nordeste da China, a aproximadamente 2.000 quilômetros de Wuhan, o que resultou em novos bloqueios. Isso levanta questões para outros países sobre quando e como aliviar as restrições para evitar uma segunda onda. Os profissionais de saúde acreditam que a prevenção e a prudência são sempre a melhor abordagem. Considerando que a fase de pico de uma segunda onda seja tecnicamente diferente da primeira, a ameaça continua a mesma. A doença efetivamente retorna. As ondas de infecção múltiplas foram estudadas em profundidade e a prevenção de quaisquer ondas seguintes tem sido crucial nos estudos de modelagem epidemiológica e na abordagem da pandemia. Esses estudos consideram tudo, desde comportamento social e política até a vacinação e o desenvolvimento de imunidade comunitária, também conhecida como imunidade de rebanho. A ameaça representada pela atual pandemia da Covid-19 só diminuirá quando a população criar uma imunidade mais forte e se tornar menos vulnerável à doença, ou quando uma vacina se tornar disponível à população, o que pode levar muito tempo. Diminuir as restrições sem assegurar o distanciamento social e os testes de qualidade aumentará o risco de pessoas com baixa imunidade serem expostas a pessoas infectadas, bem como aquelas que podem ser portadoras assintomáticas. Portanto, para afrouxar o distanciamento é crucial que sejam realizados testes em massa. Distanciamento eficiente e medidas que garantam o tratamento dos infectados. Para que as empresas retornem, é necessário que os funcionários façam exames de rotina. Os governos precisam monitorar as aglomerações em locais públicos e acompanhar regularmente as pessoas com sintomas.
E, é claro, a população deve continuar a seguir as regras de distanciamento social e outras medidas preventivas. O cumprimento dessas práticas é a melhor maneira de conter o surto atual e impedir uma segunda onda. Mesmo que o governo comece a suspender as restrições impostas, ainda precisamos ser cuidadosos para voltar à vida após o distanciamento, um passo de cada vez. Não esqueça de se inscrever no Curioso Demais para mais conteúdo de qualidade.